Olá, bem-vindos ao canal Espelhar-se. Hoje a gente trouxe uma convidada muito especial. A gente se conheceu no Dia Mundial dos Transtornos Alimentares. Ela é psicóloga, Cláudia Regina. Êêê! A gente trouxe a Cláudia aqui pra gente falar um pouco sobre essa questão dos transtornos alimentares e falar um pouco mais com prioridade quais são os graus, como que funciona, como que a doença se manifesta. O que a gente queria saber primeiro? Quais são os tipos de diagnósticos dos transtornos alimentares, assim? Porque existe só anorexia, bulimia, existem outros, como que se diferenciam entre si? A anorexia, temos a anorexia nervosa, a bulimia nervosa e também tem a compulsão alimentar. Sim. A anorexia realmente ela se identifica através da ausência, privação de alimentos, né? Então, de alguma forma a pessoa ela deixa de se alimentar, alguns escolhem alguns tipos de alimentos e outros realmente é qualquer tipo, ele traz alguma questão envolvida ou através por ser um carboidrato ou gordura, e aí ele vai eliminando aquilo do cardápio. A bulimia é um comer compulsivo, né? Então ele come demais e depois geralmente ou através de laxantes ou através de vômitos, força ao vômito, acaba colocando para fora tudo aquilo que ingeriu. Né? Certo. E a compulsão alimentar é essa questão do comer e também, só que ele faz diferente da bulimia, porque normalmente ele não tem a parte do expurgar. Sim, né? Sim. Então ele acaba mantendo o alimento dentro do corpo, o que de alguma forma também faz o aumento do peso. Né? E esse comer compulsivo, ele tá muito associado à emoção, como que funciona assim, psicologicamente falando, pra pessoa que tá passando por isso? Como que se manifesta a doença nesse sentido, assim? Quando é, tipo, comer demais ou simplesmente não comer, assim? O comer compulsivo, de alguma forma, tem pessoas que desde a infância já são estimulados pela família, né? E lógico que não é algo proposital, mas tem famílias que se reúnem somente para comer. Então isso acaba de alguma forma afetivamente fazendo com que essa criança, no caso, tenha necessidade de se manter ali se alimentando. E aí, conforme ela vai se tornando adulta, ela vai entendendo a importância de se alimentar, porque ali está vinculado com o afeto. Agora, com relação à bulimia, né, que você perguntou, acaba acontecendo a mesma coisa, só que socialmente, como sabe que precisa manter um corpo mais esguio, mais magro, então tenta-se de alguma forma equilibrar isso utilizando de laxantes, dos vômitos, para manter o corpo. Então, e porque se sente culpado por ter ingerido aquele alimento, exatamente, né? A culpa é o que rege tudo isso, né? E a diferença é que assim, um bulímico, ele tenta ser um anoréxico, mas ele não consegue, porque o anoréxico ele é extremamente organizado. Então ele tem isso no padrão de vida dele. Então ele luta contra o próprio corpo. O bulímico ele somente tem a vontade de ter um corpo aceito pela sociedade. E dentro disso, assim, como a gente identifica os níveis? Porque você falou da anorexia nervosa e a bulimia nervosa, que já são uns estágios um pouco mais avançados, né? Isso. Porque tem pequenos comportamentos que a gente até vê socialmente, as pessoas passam pano, digamos assim, para esses comportamentos, que são comportamentos bulímicos e anoréxicos, mas não caracterizam que aquela pessoa tenha uma bulimia nervosa, uma anorexia nervosa. Quais são esses estágios? Como que a gente identifica esses comportamentos? É difícil de conseguir identificar, porque normalmente o anoréxico, ele consegue fazer as coisas de uma forma bem camuflada, para que as outras pessoas não percebam. Como eu disse, ele é extremamente organizado. Então, geralmente ele não come junto com a família, normalmente ele não sai para comer com os amigos, né? Fala que fez a refeição fora, já fez em casa. E aí a família ela tem dificuldade, porque quando ela chega fala que já fez a refeição, né? Então entra muito a questão do perfil da mentira, eles mentem um pouco mais para poder manter a doença, porque realmente não tem a noção de que aquilo tá exacerbando do processo natural alimentar. Então, assim, a gente tem a primeira etapa, que é a pré-contemplação, quando entra em contato com a doença, né? Mas é dito não necessariamente como
a doença em si, mas sim o processo de emagrecimento. Então são Sim, várias sim. ideias que são vistas, blogs e tudo mais, Uhum. no qual eles veem o corpo perfeito, né? E eles buscam aquele corpo. Métodos pra conseguir aquele corpo, né? Isso, então... se fulana fez tal coisa, eu vou fazer também. Exato. Então, uma coisa até que eu ia te perguntar em relação a isso, assim, porque as mentiras, elas vêm, mas elas não são... Parece que existe uma coisa que às vezes a mídia coloca, né, filmes e tudo mais, de que a pessoa, ela quer mentir, ela quer ter aquela doença. É muito subconsciente, né? Ela acha que ela tá fazendo certo e eu vou evitar um transtorno de falar que eu não almocei, mas é porque eu não quero, eu preciso emagrecer e tal, né? Isso. Na verdade, isso faz parte do perfil da doença. Então, não é necessariamente da pessoa, não é do perfil dela, mas é do perfil da doença. Certo. É a partir daí que a gente começa a perceber que realmente o transtorno alimentar está começando a fazer parte dela. Sim. Porque ela se vê na condição obrigatória de ter que mentir para poder manter. Então, como ela está tendo um reforço positivo da sociedade, ela mantém aquele comportamento de mentiras, de alguma forma ela forja muitas situações para poder manter de fato aquela necessidade de não se alimentar ou comer uma quantidade muito pequena. Às vezes mente pra si mesmo também, né? Isso. De tipo, não vou comer agora porque... Não, agora não precisa, o meu corpo não precisa, eu vou estar comendo por emoção, algo assim, sabe? Não quer dizer que não tenha vontade de comer. A vontade de comer, ela existe. Sim. Eles têm essa noção, só que eles tentam negar para si mesmos. Sim. Porque a partir do momento que você tenta negar, você consegue controlar mais. Sim. Então, é um controle muito grande mental para que de fato não ocorra as alimentações, para que não entre naquilo, porque o sentimento de culpa, as consequências do se alimentar, como a visão deles, por mais que eles estejam extremamente magros, né, eles têm uma imagem distorcida e muitas vezes eles se veem extremamente obesos. Então, quando você fala para um anoréxico ou para um bulímico, principalmente anoréxico, que ele está muito bem, né? Que, nossa, você tá corada. Essas formas de você, de alguma forma, se comunicar com ele, ele vai entender aquilo como, nossa, estão me chamando de gordo. Nossa, eu estou acima do peso. Eu tinha muito isso. Isso. Não, a frase que eu mais detestava é falar que eu tava gostosa. Porque aí eu achava que o gostosa é porque a pessoa não está falando pra mim que eu estou magra, é porque ela tá tentando de alguma maneira amenizar o fato que eu estou gorda. Sendo que é uma criação da mente, né? Você vai pra lugares que não existem, né? Tipo assim. E essa é a maior dificuldade do tratamento do transtorno alimentar. Porque, assim, socialmente as pessoas aprendem a elogiar como uma forma de estimular aquilo. Então, por exemplo, se sabem que você tem um transtorno, ou mesmo que não saibam, percebam que você recuperou um pouco do seu peso, que você está um pouco mais sendo aceita socialmente, digamos assim, eles vão tentar estimular dizendo, nossa, você tá super bem, a sua pele tá muito boa, nossa, o seu corpo, agora sim dá pra ver as suas curvas, a sua silhueta, seja lá como for, como você falar, quem realmente está no auge da doença, ela vai entender isso como, tá vendo? Eu engordei, nossa, estou extremamente grande, olha a minha perna, e ela vai pegar alguns pontos do corpo, olha o meu braço, olha a minha barriga, olha isso, então eu não quero mais sair de casa. Sim. E quando você tá nesse estágio de tipo, nessa etapa que é do perfil da doença, de você querer emagrecer a todo custo e tudo mais, às vezes a pessoa, né, que nem você falou, o anorexia, ele é bem organizado, ele começa a conseguir isso. E se sentir bem com aquilo, né, de estar emagrecendo, só que nunca é o suficiente. Exato. O anoréxico, ele não inicia o processo de perda de peso imaginando que, digamos, ele possa querer ficar com 30 quilos. Não, ele vai indo aos poucos. Então, digamos, ele tá com 50 quilos, aí ele fala, não, eu estou muito acima do peso. Daí ele fala, vou perder 2 ou 3. Quando ele começa a pensar em perder esse 2 ou 3, chegou nesse 2 ou 3, ele vai achar, não, mas aqui ainda é uma região que ainda preciso. E isso vai estimulando ele cada vez mais a perder. Só que ele perde a noção do restante do corpo, ele perde a noção do
Massa como que muscular. o corpo dele realmente está reagindo a toda essa perda de peso, né? Porque com isso, o que vai acontecer? Vai ter a perda de... Ele pode ter a queda de cabelos, problema nas unhas, nos esmaltes dos dentes, né? Tudo isso vai contribuir para que de alguma forma essa pessoa ela comece a definhar de fato. E só aí é que muitas vezes a família ou outra pessoa vai procurar um auxílio mesmo.